A todos vocês, a diretoria, eu quero agradecer de coração a todos. E a todos vocês que sempre me suportaram, né? Aqui, aguentando, firme, estava aqui. E quando der, eu pego. Hoje não tenho condições por causa da minha voz. Mas, meus irmãos do coração, como eu conto com vocês. Eu tenho certeza, todos vocês vão fazer essa abertura na tarde de hoje, porque é a prece que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou, o Pai Nosso, e é cantado. Cante comigo. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Eu prefiro vocês, todas essas palmas que vocês estão batendo para o José, agora para mim, nossa, até pressa, né? É para nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos batendo essa palma, agradecendo pela vida dele. É a véspera do nascimento do nosso amado irmão Jesus. Já dizendo para vocês, a melhor ceia que nós temos durante o ano é vir aqui agradecer a chegada do nosso amado Mestre Jesus. Sempre com o pensamento dele, nós temos certeza que nós vamos sempre muito bem. Tudo passa, né? Então aquilo que a gente acha que não é conversão, de um jeito ou do outro vai passar, né? Então pensando assim, nós levamos a nossa vida com muito amor e sempre com esperança de um retorno melhor para nós, com amanhã melhor. É isso aí. Obrigado, meu
Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. É só que a gente tem que falar. Agradecer, agradecer, agradecer. Ter a certeza da presença de Jesus junto de nós. Muito obrigada a minha querida irmãzinha de conhecimento desde criança também, a Aninha. Por favor, Ana. Boa tarde a todos. É um prazer rever cada um de vocês neste momento, nesta tarde, e nos reportamos ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de cada um de nós, que vem nos fortalecer, que vem nos amparar, que vem estar conosco neste instante. Quero agradecer a presença de todos, da Santa, do José Roberto, do Cássio, que tão gentilmente sempre nos delega algumas tarefas, da Fátima, enfim, de cada um de vocês que faz a história do União Espírita Jundiaense. Porque neste momento somos nós que vamos fazer a história deste lugar. Somos nós que vamos homenagear Jesus, juntos, mais do que juntos, unidos, nesta constelação de harmonia interior, recordando do divino aniversariante que, além de nosso mestre, é o amigo incondicional de nossas vidas. Da pesca ao Evangelho de Cristo Jesus. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se encontram as rédeas da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de entidades angélicas e perfeitas, da qual Jesus é um dos membros, a que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra, do nosso orbe, para a solução de problemas decisivos, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Vamos ver, pessoal, que estas informações são referentes, são condizentes ao livro A Caminho da Luz, primeira edição, 1939. Então, até aí nós temos o conhecimento das 2 vindas de Jesus às proximidades da Terra para estar conosco e resolver e participar e estar em sintonia com o Pai a desenvolver um trabalho missionário aqui neste orbe. Uma delas verificou-se quando o nosso orbe terrestre se desprendia de uma nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogênico. Vamos entender melhor o que Emmanuel quis dizer. Emmanuel se refere, ele faz referências do nosso sistema cosmogênico. O que seria o sistema cosmogênico na astronomia? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil para nós. É um conjunto de teorias ou princípios que explicam a origem do universo. É uma
doutrina que se baseia em relatos míticos, ou seja, fabulosos, para esclarecer também a origem do sistema solar ou do sistema Terra-Lua. E é o que nos interessa neste momento. Nós vamos falar do nosso orbe, nós vamos falar da Terra, onde Jesus estará, ou melhor, já se encontrava, através das suas intenções, dos seus pensamentos, dos seus planejamentos, para auxiliar aqueles espíritos que viriam compor a humanidade terrena. E continuando nessa passagem de A Caminho da Luz, nós vemos que iniciam-se, nós temos os pródomos. O que Emmanuel quer dizer com os pródomos no livro A Caminho da Luz? São os primeiros indícios de vida. Então nós vemos Jesus presente, Jesus e sua equipe de espíritos puros, já atuando nos primeiros indícios de vida planetária. Na matéria em ignição. O que quer dizer em ignição? A matéria estava em propagação no planeta. E temos uma segunda proximidade do Cristo, quando ele, por deliberação própria, decide vir à face da Terra, trazendo à família humana a lição emorredora e imortal do seu evangelho de amor e de redenção. A caminho da luz, ia chegar à Terra o sublime emissário. E o plano espiritual se preparava e nos preparava para isso. Sua lição de amor, sua lição de caridade, sua lição de verdade, iam abrir os olhos aos cegos, e iam ver quem tem olhos de ver, e iam ouvir aqueles que tinham ouvido para ouvir, sem exclusão, porque Jesus não exclui ninguém. E suas lições espalhar-se-iam pela terra, pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas, de bênçãos imorredoras e confortadoras, porque Jesus nos traz consolação, Jesus nos traz esclarecimento, Jesus nos traz libertação interior, Jesus nos traz harmonia e equilíbrio interiores, com os quais precisamos aprender a conviver nestes momentos de transição. A humanidade começava a viver então o século da Boa Nova. O Evangelho de Jesus começa com a descrição da gloriosa noite de Natal. E quem é de nós aqui que não se sensibiliza com a passagem da noite de Natal? Aquela divina criança que nasceu bem próximo dos animais, porque para ele e para os seus pais não havia lugar na hospedaria. Mas os animais ali o receberam. E nós estamos recebendo Jesus na manjedoura dos nossos corações, no imo do nosso coração, como aquele amigo inseparável, mestre, modelo e guia da humanidade? Na Terra, os anos se passavam.
Maria e José, pais luminosos do adorável menino, observavam minuciosamente que Jesus crescia em sabedoria, em graça, em estatura, diante de Deus e diante dos homens. Anotação de Lucas. A manhã era bela. Vamos nos reportar agora a uma manhã belíssima, há um pouco mais de 2000 anos. No seu manto diáfano de radiosas neblinas, um sol quente, um dia bonito, as águas transparentes vinham beijar os eloendros. Os eloendros eram as plantas conhecidas como espirradeiras ou loendro da praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. E a passos tranquilos vinha caminhando Jesus. Dentro de alguns minutos, o jovem nazareno chegou às margens do mar da Galileia. Viu 2 irmãos, Simão, depois chamado Pedro, Simão Pedro e André. O Divino Mestre viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores, eles tinham descido e lavavam as redes. Ali se encontravam também João e Tiago, pescadores, filhos de Zebedeu e sócios de Simão Pedro. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então ele se sentou no barco e ali ensinava a multidão que o espreitava. Nós sabemos, não é, meus amigos, que onde Jesus andava, na maioria das vezes, ele arrastava multidões. Pelas suas palavras e pelo seu magnetismo, Emmanuel nos diz que pelo seu olhar, que era um olhar totalmente doce, ao mesmo tempo enérgico, de bondade, e principalmente pelas suas atitudes. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Imaginemos nós o que pensou Simão. Ele e André tinham tentado pescar a noite inteira e não conseguiram apanhar nem um peixinho. Certamente cansado, mas confiante, porque Simão já observava a figura de Jesus, respondeu ao divino amigo nosso: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pelas tuas palavras eu lançarei as redes. Agindo assim, lançou as redes. Ele e André pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinais aos companheiros de outro barco
que eram João, o discípulo amado, e seu irmão Tiago, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante do Mestre, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Ele e todos os outros que lá se encontravam se maravilharam, se espantaram com a quantidade de peixes que tinham pescado. Se maravilharam com a presença do nosso Mestre e sua atitude. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Imaginem o tamanho da fé desses 4 discípulos. Eles levaram os barcos à margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Lucas. A partir de agora, nós vamos continuar imantados naquele dia. Há mais de 2000 anos, surgem a paisagem singela e o fato emocionante ocorrido naquele dia inefável. Vamos destrinchar um pouco esse acontecimento. Vamos estudar os itens deste fato ocorrido entre Jesus e os discípulos. Por isso que o título desta palestra é Da Pesca ao Evangelho de Cristo Jesus. O que a pesca tem a ver com o Evangelho? Gente, eles se encontravam no mar da Galileia. Vamos pegar brevemente o mar da Galileia onde eles se encontravam, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, que na verdade não é um mar, é um lago muito extenso de água doce, o maior do país, localizado no distrito norte de Israel. Ainda chamado, conhecido, citado como Kinneret, deriva da palavra Kinor, que no hebraico significa harpa, porque seu formato natural se apresenta a uma harpa ou a uma lira cristã. Nos tempos do Novo Testamento, ficavam às suas costas a cidade de Tiberíades. A cidade de Tiberíades, pessoal, foi fundada por Herodes Antipas ao tempo da infância do Divino Mestre. E também próximo, ali também se encontravam as cidades de Cafarnaum, Betsaida, Magdala, entre outras. Hoje Tiberíades é a localidade, digamos assim, principal nas margens do referido lago onde se passou esse episódio ao qual nos referimos. Aí ocorreu o chamado, vamos repetir, aí ocorreu o chamado dos primeiros discípulos, os valorosos, Pedro e André, Tiago e João. Mais adiante, há o chamado também
para os outros corajosos discípulos. Vamos nos recordar quem eles são e homenageá-los nestas citações. Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes e Tomé. O discípulo póstumo é Matias, que surgiu depois da morte de Judas. A todos eles, nossa afetuosa gratidão. Aí começa a saga dos discípulos com o jovem Galileu. Adiante, surgem os diversos companheiros, os dedicados companheiros. Maria Madalena, Joana de Cusa, Paulo, o apóstolo dos gentios, e tantos outros. Mas, meus amigos, naquele dia inesquecível, os discípulos ali lavavam as redes da pesca para remover a lama ou o muco dos peixes, mas a lama, não é porque eles não haviam pescado. Pescaram depois, né, de toda essa intervenção de Jesus. E eles lavavam as redes. Vamos ver isso depois no sentido espiritual, o que quer dizer, nós desvendando cada trecho deste fato. No sentido espiritual, lavar as redes pode ser uma metáfora para qualidades como perseverança, propósito, fé e prontidão. Porque os pescadores são profissionais acostumados a lidar com a frustração momentânea. Num dia eles pescam, numa noite eles pescam, nas outras podem não pescar. Vai depender muito das circunstâncias. Então nós percebemos, fazendo uma retrospectiva, um entendimento, Jesus se sentou no barco de Pedro e pregou às pessoas, aquela multidão que o pressionava. Os mestres judeus, meus amigos, eles educavam as criaturas sentados. Então é por isso que o evangelista diz que Jesus sentou no barco de Pedro e pregou à multidão. Era um costume dos mestres judeus, inclusive de Jesus, pregar sentados. Na Grécia, por exemplo, os mestres pregavam de pé. Então nós vemos que Jesus, ele não veio para destruir a lei, mas para complementá-las. E isso significava também a autoridade daquele que se expressava. Suas palavras e atitudes provocavam admiração nas pessoas e sua fama se espalhou rapidamente em toda a região da Galileia. Agora, que tal juntos nós refletirmos sobre esta fala de Pedro? Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. O pescador chama Jesus de mestre, percebemos? Mestre, trabalhamos a noite inteira. Então ele já reconhece em Jesus, né, a condição de mestre ou de rabi, expressão que nós também já conhecemos. É uma palavra hebraica que quer dizer meu mestre. Então quando Pedro chama Jesus de rabi, ele já entende, ele já sente que Jesus é um mestre, que significa grande ou distinto em conhecimento.
Era também um título dado aos professores da lei judaica. Convém lembrar, convém citar que o povo o respeitava como um mestre. E Pedro sabia disso. Pedro já observava Jesus há algum tempo. O valente discípulo era um pescador experiente. Sabia quais eram os pontos mais propícios do mar da Galileia para apanhar os peixes. O melhor horário para pescar, quem curte uma pescaria aqui sabe, o melhor horário para pescar é à noite ou de madrugada. Pouco provável obter êxito numa pescaria numa manhã quente. Todavia, Pedro confiou nas palavras daquele homem incomum, daquele homem admirável. As redes ficaram pesadíssimas, romperam-se. Alguns peixes escapavam e pulavam fora. Transbordou a bênção de Jesus. Pedro, André, Tiago e João encheram 2 barcos em poucos minutos. Temos aí um exemplo de fartura. Os discípulos recolhiam peixes. Nós temos aí um outro exemplo de prosperidade. Enquanto eles pescavam peixes, o rabi pescava almas. O rabi pescava corações. Já era o Natal. Pois ele estava e está interessado em cada um de nós, na história de cada um de nós. É Natal. Vejamos, meus amigos, ele revelou a todos que lançou e puxou as redes. Aqueles peixes que pularam ou escaparam foram. Vamos levar a parte espiritual agora a fazer uma comparação. Aqueles espíritos, aquelas pessoas, aqueles seres desviados do caminho de Deus, os doentes, os desditosos, os filhos pródigos, que um dia retornam à casa paterna. E Jesus complementa: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam de médico. Anotações de Marcos e Lucas. O psicoterapeuta divina não operava, entre aspas, maravilhas pela metade. Jesus não fazia nada pela metade. Ele operava maravilhas completas em cada coração. Natal é recordar Jesus em ação. Natal é procurar se tornar uma pessoa melhor, dia após dia. Vendo isto, Simão Pedro caiu de joelhos diante do Mestre, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador. Aí nós vamos ver uma outra vertente da fala de Pedro. Um judeu, gente, se nós formos estudar um pouco a história judaica, principalmente o daquele tempo, ele não se ajoelhava diante de qualquer pessoa, diante de homem algum, não. O discípulo não faria isso diante de um ser comum. Quando
quando chamou o Rabi de Senhor, ele reconheceu em Jesus toda a sabedoria divina. Então vejam, se o mestre já era um título importante de reconhecimento, Senhor é um título que nos traz a referência de Pedro à condição de encarar Jesus como um ser que traz toda a sua sabedoria divina. A sabedoria divina de um homem inigualável. Toda ou quase toda pessoa que tem um encontro com Jesus, um encontro estreito, um encontro sincero, um encontro de coração, sente o que Pedro sentiu. Sente o que Pedro sentiu. Vamos dizer assim. Jesus entrou na casa e no coração de Pedro. Jesus entrou e visitou a família de Pedro e curou a sogra do discípulo. Entrou no trabalho de Pedro, ou seja, na sua vida profissional. Jesus entrou com tudo, em todos os setores da vida do discípulo, que o aceitou, vejam bem, que o aceitou sinceramente. Isso ocorreu também com os outros discípulos. Assim é conosco hoje. Jesus quer entrar com tudo em nossa vida. Nós estamos dispostos a aceitá-lo como fizeram esses discípulos? O Rabone, que é outra versão da palavra mestre, disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. O discípulo aprovou o chamado, porque Jesus não constrange ninguém. Ele respeita e respeitou o livre-arbítrio de Pedro naquele instante. E Pedro aprovou o chamado. Ele se sentiu, digamos assim, fortalecido diante do novo amigo, das atitudes e das palavras luminosas de Jesus. Era um sentido novo para a sua existência. Era um sentido novo ao seu coração. Era um conhecimento novo, abrasador, desafiador ao seu coração, porque o Evangelho é, no bom sentido, conhecimento desafiador aos nossos corações. E Jesus chegou à vida de Pedro não para viver alguns momentos com ele, mas para construir uma história com ele. E assim é conosco também, com cada um de nós, independentemente de religião, de cor, de classe social. E agora, nós aceitamos Jesus? Nós abandonamos o nosso barco na margem, largamos tudo e seguimos o Mestre? É isto ou não que estamos a fazer? Somente cada um de nós pode responder a si mesmo. Porque para seguirmos Jesus, é preciso deixarmos as futilidades de lado, as fofocas, os disque-disques, as mesquinharias. Não há lugar mais para isso se buscamos Jesus. Simão Pedro, pescador de almas, atuou como uma ponte para que outras almas conhecessem melhor o filho de José e de Maria. Os outros
outros discípulos e diversas pessoas dedicadas à causa do Cristo também pescaram corações em resgate ao encontro do Evangelho. Percebemos? Resgatar o Evangelho, levar o conhecimento do Evangelho às almas, e todos nós aqui podemos fazer isso. Numa palavra que consola, numa palavra que esclarece, numa palavra que liberta o nosso irmão, às vezes, de uma tristeza que o consome por dentro. Olha o poder das nossas palavras e das nossas atitudes. Eles levaram os barcos à margem. Vejam bem, gente. Eles levaram os barcos à margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Simão Pedro, André, Tiago e João, o discípulo amado, foram inteligentes no mínimo. Realizaram uma excelente troca. Deixaram tudo para ficar com um amigo incomparável. Sabe o que é deixar? Tudo, até mesmo a vida profissional, deixaram tudo. O mais importante era abandonar a velha crença, os velhos paradigmas, a velha existência, para começarem uma nova existência com Cristo Jesus. A vida possuiu um sentido diferente, um gosto todo especial àqueles homens pescadores. E os ex-pescadores compreenderam que pescar almas refere-se a levar a boa nova ao conhecimento das criaturas. Procurar vivenciá-la no cotidiano nem sempre é fácil, nós sabemos, mas procurar vivenciar a boa nova no cotidiano com todos os seres da criação. E para um pescador de almas, hein? O que é necessário? Quais são os atributos necessários para sermos pescador de almas, nós, espíritos em aprendizado, com alguns equívocos, com algumas qualidades, seguindo adiante? Nós sabemos que não há uma fórmula mágica, mas há algumas pautas em que podemos nos posicionar para compreender melhor. Vamos lá. Item A. Estabelecer um vínculo de confiança e de intimidade com Jesus. Quando Pedro diz, lançarei as redes, veja um exemplo real de confiança em Jesus e de intimidade que ele estabelecia a partir daquele momento com o Mestre. Sem essa conexão, meus amigos, as pescas são infrutíferas. André Luiz assegura. Vamos ver o que dizem então os espíritos? André Luiz, não é tão simples o ingresso à Academia do Cristo. Prefácio do livro Nosso Lar. Não é tão simples o ingresso à Academia do Cristo. Nota-se a via de mão dupla. Então existe aí, neste conceito, uma via de mão dupla. A sustentação do trabalho voltado ao Evangelho, o mestre e o discípulo, o mestre e o aprendiz. Vamos a um outro item, item B. Testemunho da aferição. Experiências para ferir a fé, a confiança do ser humano a Deus. Ir pescar no mar alto. E quantas vezes nós somos lançados ou nós vamos ao mar
alto, ao encontro de nós mesmos, ao encontro da nossa alegria, ao encontro das nossas dificuldades. Vamos a um exemplo? Pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Vemos aí as experiências desses virtuosos discípulos e também dos dignos homens e das mulheres honradas que vivenciaram as bases do cristianismo. Diante das redes pesadas, não fugiram, foram ao encontro, as trouxeram para dentro do barco. C, o item C, reconhecimento da pequenez. Quando Pedro diz, afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador, nós observamos que tornar-se um servidor da causa cristã é cultivar o verdadeiro sentimento de humildade, é se esvaziar gradativamente do orgulho, do egoísmo, da vaidade excessiva, da prepotência, porque somos todos aprendizes. Em diferentes níveis, é verdade, em diferentes níveis, mas somos todos aprendizes. Ao unir gradativamente esses três quesitos, o ser humano possui a condição espiritual de se tornar pescador de almas. E observemos um pouco mais além, amigos, que somente após esses três quesitos, Jesus expôs a Pedro: de agora em diante serás pescador de alma. Para a perspectiva espírita. Obrigada. Pescar almas, para a perspectiva espírita, condiz também com ide e pregai o Evangelho, aproximar os corações do Cristo. Isto através das expressões cordiais da firmeza, da ousadia lúcida voltada ao bem, ao amor e aos valores transcendentes da vida. Ide pregai o Evangelho. O que diz o benfeitor Emmanuel sobre ide pregai o Evangelho? Quer dizer, ide e ensinai o Evangelho. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E quanto ao mestre, o que nós podemos falar desse espírito crístico? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual, que nós todos já conhecemos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: uma palavra: Jesus. E o que nós podemos alegar sobre o estudo do Evangelho? O benfeitor Emmanuel redarguiu: estudo, vamos ver juntos, hein? Estudo e observação do Evangelho constituem trabalho e da mais alta envergadura. Então nós espíritas temos que conhecer o Evangelho. Vamos repetir? Estudo e observação do Evangelho constituem trabalho da mais alta envergadura. Isso não sou eu que digo, é Emmanuel. As pessoas compreendam que deve haver sincero interesse pelo estudo, pelo discernimento evangélico. O estudo mencionado exige
dedicação das criaturas, a fim de que não estacionem, olha o que dizem os Espíritos, a antecâmara da interpretação. Se nós ficarmos à antecâmara da interpretação do Evangelho ou das obras de Kardec, nós vamos deturpar o conhecimento espírita. Nós não compreenderemos na sua essência o conhecimento espírita. Não é a atitude de ler apressadamente a página elucidativa. Não é simples presença física nos templos. Não é apenas o ofertar dos ouvidos materiais, é principalmente estabelecer uma relação íntima, uma relação de lealdade, uma relação sincera com Jesus. Estudo não é uma conversa sem propósito, não é um passatempo, é luz, instrumento de transformação. A encantadora Alcione, do livro Renúncia, Chico Xavier e Emmanuel, ela define: o estudo das letras sagradas é comparável a uma pesca de luzes celestiais. Pessoal, eu me emocionei quando eu li isso. Vamos ver de novo? O estudo das letras sagradas é comparável a uma pesca de luzes celestiais. O que seria uma pesca de luzes celestiais? Se afirma diante da vida, do estudo, da aplicação do Evangelho, no cotidiano. Eis o desafio dos espíritas. É a clara essência do Natal. A cativante Joana de Ângeles conclui no livro Entrega-te a Deus, psicografado por Divaldo Franco: deve-se viver com normalidade. A gente pensa, né, que para servir Jesus a gente precisa deixar as coisas do mundo. Não, nós temos que deixar aquilo que nós comentamos, as futilidades. E o que ela diz? Que a gente deve viver com normalidade, enfrentar as situações difíceis com honradez, permanecendo vinculados a Jesus em todos os momentos. Eis o outro desafio dos espíritas e a transparente substância do Natal. E quanto à divulgação do espiritismo? A maior caridade que se pratica a doutrina espírita é a sua divulgação. Segundo o palestrante Jorge Elahá, o Natal também é comemorado no plano espiritual. Digamos assim, numa linguagem para nós entendermos. Não existe um plano espiritual. Numa linguagem pedagógica, né, para nós entendermos. É formado de várias, entre aspas, camadas. Existem, evidentemente, porções do mundo espiritual mais próximas da Terra, em que as leituras natalinas, ou seja, as festividades, são bem parecidas com as nossas. Noutros lugares, o Natal, ele é celebrado de uma forma muito mais espiritualizada. Por que, hein, gente, que isso ocorre? É que aproveitando a energia dos homens e fazendo com que essa energia consiga ser efetivamente melhor aproveitada, os espíritos se valem das nossas percepções para fortalecer as energias que temos, porque assim potencializa-se ainda mais na sociedade terrena
a percepção que estamos a viver numa época, numa quadra diferente do ano. Com relação à presença de Jesus, perguntaram para ele: ele participa de alguma festa? Não. Presencialmente, não funciona dessa forma. Jesus está demasiadamente ocupado a socorrer os espíritos aflitos, mas nunca desdenha as boas intenções dos corações. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, no começo da obra, nos cita uma página magistral. E é mais ou menos assim. André Luiz foi a uma palestra de um incrível orador do plano espiritual. E após o término dessa palestra, ambos conversavam. O palestrante lhe expôs: num dia, a caravana da qual eu fazia parte estava a viajar no plano espiritual. E lá no horizonte, à distância, bem à distância, vi como se fosse uma estrela cadente que vinha do céu e caía rumo à escuridão. Olhei emocionado aquela luz imensa, aquela luz intensa que mergulhava nas trevas, e perguntei ao líder da caravana: o que foi aquilo? Ele me respondeu: é Jesus, governador planetário, em visita pessoal às trevas. Esse é o nosso Cristo planetário. Astro e estrela de primeira grandeza, como diz Joana de Ângeles, é o nosso Jesus. O Mestre Divino se encontra demasiadamente ocupado a socorrer os corações sofredores, principalmente num período de transição pelo qual passamos. Na época natalina, é impossível nos esquecermos de Jesus e de Maria. Mas a ela, a nossa Mãe Santíssima, nós podemos dizer: soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todos nós, mulheres desencarnadas e mulheres encarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus a cada dia a tua oração de suprema fidelidade: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E adiante, homens, mulheres, crianças, jovens, todos nós recebemos o excelso convite para participarmos da caravana dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Como um imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de comando.
espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas serão restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado estendam-se e vibrem de uma ponta à outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros e, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, avisando, essas palmas, esses aplausos não é para nós. De todos os aplausos é para o nosso Mestre Jesus. Todos unidos, gente. Primeiro queremos agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesta noite. Espero que vocês nunca mais faltem na véspera do Natal conosco. Cantem comigo, porque a minha voz está um pouco difícil, mas eu conto muito com vocês para encerrar com a oração de Francisco de Assis. Mas antes de tudo isso, viva Jesus Cristo! Viva! Muitas palmas para Jesus, palmas. Nós temos sempre, gente, a todo momento da nossa vida, agradecer a esse Mestre amado, que aqui veio com tanto amor a nós, veio para nos salvar, veio para nos dar exemplo, não é? Como evoluir. Sem Ele, sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. Então, mais uma vez, palmas para Jesus Cristo. Obrigado, Mestre. Obrigado, Desejamos a todos vocês e a todos nós também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, não só no dia do Ano Novo, mas toda semana, todo o ano inteiro. Desejamos muita paz, muita luz, muito amor aos nossos amados irmãos que aqui se fazem presentes. Esperamos no próximo ano estarmos aqui novamente. Quem puder estar aqui, estejamos aqui. Aquele que não puder estar aqui, de onde estiver, traz o pensamento para essa maravilhosa casa de oração. Bendita casa no qual nós pedimos muito as bênçãos de Deus e do Mestre Jesus. Essa casa é toda iluminada. Então nós estamos pedindo que essa luz cubra cada um de nós. Possamos levar para o nosso lar, para os nossos familiares, esse brilho, essa beleza que nós sentimos dentro do nosso coração. Coisa mais linda que existe no mundo é o amor. E é esse que Jesus nos ensinou. E é esse que nós vamos levar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, por todos aqueles que nos cercam, principalmente por todo o mundo, Pai. Que nós pedimos nesse momento é pela paz
no mundo todo. Muita alegria no coração de todos, hoje e sempre. E que assim seja. Agora, meus irmãos, nós vamos levantar, vamos cumprimentando uns aos outros, que a gente não se conhece, mas vamos nos conhecer agora, com esse cumprimento de cada um de nós para todos vocês. Graças a Deus, graças Senhor Jesus. Viva Jesus Cristo! Viva! Muito obrigado. Vamos para a nossa casa com o nosso coração cheio de amor, de luz. É isso que nós recebemos aqui nessa noite. E a todos dessa casa, trabalhadores em geral, diretoria, a todos, que sejam cada um deles cada vez mais iluminado. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado por tudo. E vamos na paz do Senhor. Deixar de cantar essa prece, o encerramento, porque essa prece nós levamos palavra por palavra na nossa casa. Oração de Francisco de Assis. Cantem comigo, cantem todos, cantem. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver eterna. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Que o Senhor ilumine a todos nós, nossa família, nossos amigos, nossa cidade e nossos irmãos em humanidade, para que possamos trilhar um caminho de mais amor, de mais respeito à vida, à natureza e também ao Senhor. Que a Terra e os seres humanos encontrem um equilíbrio com a extinção das guerras, do terrorismo, da bandidagem, dos desrespeitos e de qualquer vírus. Que todos os seres se conscientizem de que devemos amar uns aos outros, fazer o bem sem olhar a quem. Foi assim que o Senhor nos ensinou. Senhor, que nesse dia nós nos amemos mais e procuremos sempre fazer a vossa vontade. Cura-nos de todas as doenças físicas, emocionais e da alma, que pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. A salva de palmas.